Esse nosso movimento da coalizão democrática, essa necessidade urgente de uma reforma política para ontem, como eu gosto de dizer, busca o quê? Eleições limpas, busca garantir ao ator mais importante do processo a liberdade no exercício do voto. E quando é que essa liberdade não é respeitada? Quando esse voto, que é tão precioso ao cidadão, que ele não tem ideia, inclusive, do valor substancial, do poder que ele tem na mão, tá? E como é que esse poder lhe é retirado? Me perdoe a expressão, é dado numa mão e retirado na outra. Justamente quando acontece o abuso do poder no sentido amplo do termo. O mais conhecido abuso de poder que nós sabemos é a compra de voto, mas não é só a compra de voto. E que na compra de voto que seja claro, o eleitor é um dos maiores responsáveis pela compra de voto e ele é tão criminoso quanto o político. O político não compraria voto, aquele político fisiologista que ainda quer se eleger, porque infelizmente a maioria dos mandatos, eu não vou dizer todos, tá? Porque eu não gosto de generalizar, mas a maioria dos mandatos políticos nesse país são comprados na acepção do termo. Mas são comprados por quê? Porque o próprio eleitor se vende. O próprio eleitor, na realidade, ele comete o crime. Então, essa espécie de abuso de poder, por exemplo, pela compra de voto, e todas as outras, como por exemplo o abuso do poder político, pelo qual é cometido por condutas vedadas, pelo uso da máquina pública, o abuso do poder midiático, tão comum hoje, você sabe, o uso dos meios de comunicações para desigualar o processo, ou o principal dos abusos, o abuso do poder econômico, no sentido amplo, com todas as suas facetas, isso faz com que esse bem, que deve ser o bem mais respeitado, tá? Que é a liberdade e a consciência do eleitor, ela é exterminada. E ela sendo exterminada, o que vai acontecer? Faz com que aquela eleição não seja limpa. Para ser bem claro, não sendo limpa, ela pode ser o quê? Anulada, como nós estamos vendo, infelizmente. Né? Eu faço questão de dizer nesse nosso livro, não é para querer aparecer, mas eu comprovo claramente, inclusive registro que não só o TRE e o TSE confirmaram praticamente todas as decisões dele, porque nós estamos vivendo um momento em que realmente o poder da democracia só vai ser convalidado na ideia de que há o sufrágio universal e que eu vou votar se esse voto for limpo, se esse voto for consciente. O poder de votar não é absoluto. Quando está evado de abuso de poder, aquele poder do povo ele é anulado. Nenhum direito absoluto. Então eu entendo como fundamental para que a gente possa ter as eleições limpas e respeitando essa liberdade, de que a gente tente de todas as formas combater a diversas formas de abuso de poder. E tudo, repito, quase que um ciclo vicioso, passa necessariamente por mudanças estruturais da reforma política, porque vai mexer de forma clara e evidente em todos esses instrumentos já hoje existentes, nessas ações que existem hoje, para poder garantir essa liberdade do voto, essa intangibilidade material do voto, para aí sim fazer valer a democracia no sentido substancial.